doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos ao canal Direito Total. Eu sou a Gabriela Oliveira e hoje nós vamos fazer juntos mais uma peça da segunda fase do exame da ordem. Vamos lá? Doutores e doutoras, você está aí na sua casa, plena pandemia, eu também, mas eu saio para trabalhar todos os dias, enfim, vida que segue. Tem que trabalhar, né, gente? Não dá pra... Eu queria fazer o home office? Queria fazer home office. Posso fazer home office? Não posso. O que eu tenho que fazer, então? Trabalhar, voltar e aproveitar o luxo de tempo que eu tenho para estudar, para fazer as benditas peças. E hoje nós estamos estudando juntos e efetivamente estudando juntos. Eu estou aqui com vocês revisando uma peça que eu já fiz da OAB, perfeito? É uma peça da SEISC, né, do cursinho SEISC. Gente boa, tá? O pessoal, os professores são muito bons, as peças são bem legais pra gente treinar em casa. Então vamos lá, né, benditos? Vamos aqui fazer essa peça. Eu vou falar qual é a peça? Não vou falar qual é a peça, pra você... Não é que pra você adivinhar, né? Porque se adivinhar na hora da prova é capaz que você erre. Não é a intenção. Eu quero que você deduza a partir do enunciado de qual peça nós estamos falando. Então, cheio de enrolação, porque eu falo bastante. Mas é por um bom motivo. É pra cativar você. Então antes da gente começar, só tá faltando um detalhe. Você curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Sabe por quê? Porque me ajuda. Entendeu? Me ajuda a te ajudar, pô. Então, ajuda o Direito Total. Vamos lá. Maria Clara, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, decidiu começar a construção de uma casa. Parabéns para ela. Para tanto, utilizou de suas economias guardadas em caderneta de poupança. No entanto, com o desenrolar da construção, Maria constatou que os valores que possuía não seriam suficientes para finalizar a construção do imóvel. Deu ruim. Sendo necessário um aporte de R$80 mil. Errou feio na conta, né, minha filha? Faltar 80 conta. Contatou então sua grande amiga, aquela amiga distante que você não fala anos. Oi, amor, tudo bem? R$80 mil aí? Basicamente isso. Então, contatou então sua amiga, Ana Sofia, brasileira, solteira, arquiteta, residente domiciliada na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, a fim de solicitar empréstimo do referido valor. Ana Sofia concorda em realizar o empréstimo, tendo solicitado um cheque para que pudesse descontar o numerário na data acertada, no banco localizado no mesmo domicílio de Ana Sofia e Maria Clara. Contudo, após ter recebido os valores e já se despedido de Ana Sofia, Maria Clara foi assaltada, gente, essa é azarada, tendo a sua bolsa sido levada com o referido valor. Que porcaria! Maria Clara ficou desolada, eu também. Mas, no intuito de terminar a construção do imóvel, solicitou outro empréstimo junto ao banco. Que sem noção, cara! Com o vencimento da dívida em 10 de março de 2018 e com o inadimplemento de Maria Clara, Ana Sofia resolve contatá-la. Maria Clara, por sua vez, não nega que deve para Ana Sofia, pelo menos, né? Pelo contrário, afirma que sim, olha que cara de pau. Pelo contrário, afirma que sim, que pegou os valores emprestados de Ana Sofia, mas que em virtude de ter sido assaltada, ela não iria pagar os valores. Capaz. Ressalta que a culpa não foi dela, realmente, e que a vítima de violência não iria devolver o dinheiro para Ana Sofia. Além disso, também afirma que não há contrato solene entre elas, que amiga, hein? E que por isso Ana Sofia não poderia comprovar a dívida. Cara, que... Nossa! Após alguns meses de inadimplemento quando a pessoa não paga, tá? Às vezes as nomenclaturas pode ser que vocês não conheçam. Ana Sofia o procura como advogado, muito obrigada, inclusive, pela contratação, viu, Ana Sofia? Honorários advocatícios aqui de 50%, brincadeira. Você, em 10 de abril de 2019, então verifica que o prazo para ajuizamento de uma ação executiva já passou,
já que o cheque está prescrito de acordo com a lei do cheque. Vixe, Elora, o que eu vou fazer, cacete? No entanto, você constata que apesar de o título ter perdido força executiva, ainda é possível ajuizamento de ação, solicitando o pagamento do devido, no valor atualizado de R$ 85 mil, tendo por base provas escritas, sem eficácia de título executivo. Tá. Redija a ação cabível para a defesa dos interesses de Ana Sofia, a fim de garantir com maior celeridade sua tutela. Aí tá aqui a resposta. Buscando o cumprimento da obrigação. Pessoal, eu gosto muito dessas últimas partes, eu tenho percebido isso tanto nos simulados como nas provas anteriormente aplicadas, tá? Os dois últimos parágrafos têm dicas muito importantes das peças que estão sendo exigidas, tá? E aqui eles falam para nós. Você sabe de qual peça nós estamos falando aqui? Você, como a maioria, não sabe. Se você sabe, cara, curte este vídeo e fala, eu sou foda, eu sei, e deixa nos comentários. Tá, vamos lá. Essa peça eu fiz bonitinha aqui, ó, numa folhinha da OAB mesmo, né? Até pra saber, porque minha letra é bem grande, eu fico bem preocupada. Eu acho que 150 linhas é muito pouco, eu escrevo muito. Muito. Então, como é que a maioria das pessoas que não sabem de qual peça nós estamos falando vai encontrar? Gabi, e você? Você encontrou? Você já, depois que você leu o enunciado, você sacou de primeira qual era a peça? Não, eu não saquei. Peço desculpas pela incompetência, mas estamos aprendendo. E isso foi muito bom, porque hoje eu vou passar para vocês como é que eu fiz para poder encontrar de qual peça o enunciado estava falando, perfeito? Então vamos lá. Eu já falei para vocês desde o comecinho como eu faço para poder encontrar as peças aqui no meu VAT. Então, depois de todos os códigos, tem uma partezinha em azul ou vermelho, depende do seu código, que se chama índice alfabético. Nesse índice alfabético, você vai pesquisar por palavras-chave, perfeito? Mas antes de fazer essa pesquisa, eu começo a fazer o seguinte: um esboço, que é a estruturação da peça numa folhinha à parte. Eu não sei como é na OAB, se eles dão uma folha, se eu tenho que levar uma folha sulfite, eu não sei, porque eu não estou fazendo um cursinho para a segunda fase. Então, o que eu faço aqui? Eu pego uma folha sulfite, no dia da prova eu vou levar. Se você sabe como é, já deixa aqui nos comentários, me ajuda, ou chama lá no Insta. Bem, eu pego uma folha e eu escrevo os seguintes dados. Eu sempre escrevo de qual peça, anota aí, qual peça, o endereçamento, autor, quem foi o autor, quem foi o réu, fatos, os fundamentos, os pedidos e o fechamento. Eu sempre coloco um campo observação, ou adendo, ou importante, para colocar tempestividade, para colocar algum outro tópico que seja importante, como chamamento ao processo, enfim, eu acabo fazendo isso, tá bom? Mas vamos lá, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para como foi que eu cheguei nesse título da ação monitória, né? Nessa peça da ação monitória. Vamos voltar aqui para o enunciado. Pessoal, ela emprestou, ela teve uma dívida ali, né? Pegou emprestado R$ 80 mil através de um título executivo, e um cheque é um título executivo, perfeito? Judicial ou extrajudicial? Primeiro, você sabe se ele é judicial ou extrajudicial? Gabi, eu não sei, como é que eu faço para saber? Aqui no Código de Processo Civil tem, então eu vou ensinar vocês hoje primeiro a fazer isso, tá? Então vamos lá, quais as palavrinhas-chave aqui que são importantes, tá? Pra gente saber procurar. Cheque é uma palavrinha importante para nós? Sim, é uma palavra importante para nós. Cheque. Ele fala da lei do cheque. O título perdeu força executiva.
Execução, né? Acho que execução, porque assim, eu já tenho um título, né, que por mais que furtado, por mais que roubado, que me garante aqueles 80 mil reais, certo? Então é uma execução que eu tô querendo agora, que seja paga a dívida? Sim, vou colocar execução só pra ver se a gente encontra alguma coisa. No mais, não é viagem perdida, jamais. Ele fala que tendo por base provas escritas sem eficácia de título executivo. Eu gostei disso daqui e vou escrever, tá? Tendo por base provas escritas sem eficácia de título executivo. Então, título executivo também é palavrinha-chave que a gente pode encontrar, certo? Certo. Aí ele pede para mim assim: redija a ação cabível para a defesa dos interesses de Ana Sofia, a fim de garantir com maior celeridade. Poxa, mais celere é um dado importante para nós, certo? Quando ele fala mais celere. Por que mais celere, Gabi? Porque de repente, se essa ação ela for por um procedimento comum, ela vai demorar mais tempo. Você lembra do procedimento comum? Tem a petição, tem ação de conciliação, tem a contestação, tem o saneamento, tem a sentença, tem apelação ou dependendo embargos. Então é um processo que demora mais. Vocês concordam? Não? Pelo amor de Deus, então meus outros vídeos de processo civil. Então, quando ele fala mais célere, ele está falando de um procedimento comum? Não. Ele está falando de um procedimento especial. Por quê? Porque especialmente para este caso, eu vou querer uma maior celeridade para a resolução da minha demanda, perfeito? Perfeito. Buscando o cumprimento da obrigação. Então, outra palavrinha-chave que eu vou colocar aqui, cumprimento da obrigação. Perfeito? Então, poxa vida, eu tenho várias palavrinhas-chave aqui, uma dica legal de mais célere para poder encontrar aqui no meu VAD. Lembrando que assim, eu não sei qual é a ação. Não sei. Desculpa, mundo, desculpa. Eu não sei. Então, como é que você vai fazer? Você vai começar a enumerar aqui as palavrinhas que você acha que são as palavras-chave. Essas foram as que eu achei. Vou até olhar aqui no enunciado se tem mais alguma que eu considero que seja, tá? Contrato solene, também acho legal. Vou colocar aqui. Contrato solene. Culpa. Quando eu falo em culpa, eu falo em responsabilidade. Por que, Gabi, que você pensa que quando você fala em culpa, você fala em responsabilidade? Porque você se sente culpado por algo que você era responsável por ter feito ou deixado de fazer, perfeito? Então a culpa e a responsabilidade aí andam lado a lado, certo? Acredito que seja só. Agora eu vou pegar aqui o vadimetro para poder encontrar essas palavrinhas-chave aqui. Então, qual a palavrinha-chave que eu quero começar? Execução. Eu vou começar com execução. Vou até pegar um giz de outra cor. Vou começar com execução, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Será que vocês estão vendo? Não sei. Código Civil, Código de Processo Civil. É sempre no final do código, tá? Então, vou percorrer todo o Código de Processo Civil. Ixi, Maria, fica o código penal. Aqui, Código Civil. Gente, esse VAD é grande, hein? Então tá vendo aqui em azul? Olha aqui o nome. Índice alfabético do Código de Processo Civil, tá?
palavrinha que eu quero encontrar? Eu quero encontrar execução. Então, A, B, C, D, E. Embargos do devedor, erro, escrivão, excesso de execução? Não. Execução ou execuções. Atos atentatórios? Não, aí você vai pesquisando. Base e obrigação líquida. Tá vendo o seu VAD aí? Abre o seu vadimeco, para de preguiça, cria vergonha nessa cara, abre o vadimeco, que aqui a lista é bem grande em execuções pra gente ver. Eu vou percorrer e vou tentar encontrar algo que esteja dentro do meu contexto do caso apresentado, tá? Fica quieto aí. Achei um negócio legal aqui. Credor com título executivo, artigo 778. Vamos dar uma lida no artigo 778? Vou marcar aqui na minha página que fala de execução no índice alfabético e vou dar uma olhadinha aqui no artigo 778. Ó, cheguei. 778 fala da promoção da execução forçada, não é o caso. O 779 fala: a execução pode ser promovida contra quem eu posso executar? Legal. O devedor é reconhecido como tal no título executivo. Pô, vou deixar esse artigo aqui em stand-by. Acho legal, vou começar a ficar marcando os artigos, sabe? Para não ter que ficar voltando. Inciso 1º, CPC. Começa a percorrer competência dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Olha que legal, artigo 783. Vamos marcar. E aí você vai olhando para o capítulo e vai vendo o que você possa talvez usar. Lembra que nós estávamos falando sobre são títulos executivos judiciais ou extrajudiciais? Olha aqui, o 784. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1º, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Olha o meu cheque aqui. O meu cheque, ele é um título executivo extrajudicial. Vou até marcar aqui então, segunda palavrinha-chave. 784 do CPC, tá? Vamos, segue o baile. Tá, acho que não tem mais nada aqui interessante. Vamos voltar aqui para onde eu marquei com a minha fitinha. Tá, legal. Aqui, agora, seguindo na execução. Aqui a gente está falando de uma execução de um determinado valor. E é um valor certo, né? 80 mil reais, o enunciado fala pra gente. Nesse caso, a gente pode ter o seguinte raciocínio: eu estou cobrando, então, um valor certo. Será que existe o termo execução por quantia certa? Você vai ver aqui dentro de execução que tem, olha lá. Execução por quantia certa. Será que tem alguma coisa pra gente aproveitar? Vamos ler. Olha, aqui tem assim, pagamento ao credor. Como é feito? Artigo 904. Lembrando, nossa, mal educado. Lembrando que credor é a pessoa que tem ali o direito de receber determinado valor. Então, neste caso, quem é credora? A abençoada aqui quem aqui é a Ana Sofia, certo? Vamos lá no artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. Perfeito, né? Isso é bom. Pela adjudicação dos bens penhorados. Então tá, já encontramos aqui o que você quer, certo? A satisfação do crédito exequendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para aproveitarmos. Gabi, o que você está fazendo? Estou percorrendo o olho nos artigos seguintes. Certo. Nada que eu consiga e queira aproveitar mais.
O que o enunciado deu pra gente mais interessante? Procedimento especial, né? Falando de maior celeridade. Será que aqui no CPC tem alguma coisa falando sobre quais são os procedimentos especiais? De repente ele mesmo deu o nome da ação para nós. Aí você vai procurando no P. Não tem petição inicial. Não tem nada aqui. Vamos ver especial. Vamos ver se tem alguma coisa com um E. Não tem, mas eu acho legal a gente enumerar, falar um pouquinho sobre quais são os procedimentos especiais. A gente tem vários procedimentos especiais, que é legal a gente falar, tem consignação em pagamento, tem embargos, tem vários procedimentos especiais, dentre os quais tem a ação monitória. A ação monitória, vamos ver se aqui, eu não lembro qual é o artigo, mas eu lembro que a ação monitória fala sobre cheque, cobrança de dívida. Porque assim, quando eu sei quais são as ações de um procedimento especial e o enunciado fala para nós que é mais célere, que ele quer a resolução deste processo, eu já tenho que ter em mente quais são os procedimentos, quais as ações do procedimento especial. E eu tive um professor muito bom na faculdade, o juiz Bete, que é juiz do trabalho, mas dá aula de processo civil pra gente, um excelente professor, e ele que me passou as ações do procedimento especial. E aí então eu vou lembrar aqui quais eu tenho. Eu tenho consignação em pagamento, ação de divisão, não, eu tô lendo aqui agora no índice alfabético, porque eu não sei de cor qual os artigos efetivamente aí efetivos pra gente poder usar. Sujei minha parede. Ação de exigir contas. Não tô exigindo uma conta, tô exigindo um dinheiro, um cheque, um título. Aqui, ação monitória, a quem compete, artigo, citação, embargo, expedição de mandado. Vamos dar uma lidinha nessa ação monitória aqui? Eu acho interessante. Olha aqui, tem ações de manutenção e reintegração, ações imobiliárias, ações possessórias. É legal vir aqui nesse índice alfabético, ele nos dá todos os artigos. Então, ação monitória 700 e 702. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Mas agora vamos para a parte que nos interessa, a estruturação. E eu falei para vocês no começo do vídeo que a primeira coisa é saber qual é a peça. Nós já sabemos qual é a peça, que é uma ação monitória no artigo 700. O que é importante a gente fazer quando a gente descobre qual é a peça que vai ser ali objeto de transcrição? A segunda fase do OAB? Isso, a peça que você vai fazer na segunda fase da OAB. Quando você vê isso, e eu pude perceber nas provas e simulados que eu vim fazendo, é que é muito importante que você leia o capítulo que trata sobre ou todos os artigos que tratam sobre aquela determinada ação, sobre aquela determinada peça. Então, vamos ler tudo sobre ação monitória aqui no artigo 700. Por que eu quero ler? Porque é importante, eu acho bom revisar também. Vocês sabem que eu estou aproveitando aqui para revisar junto aí com vocês, tá? Meu Deus, vamos lá, que é coisa para ler. Nossa, Gabi, vou fazer uma pausa no vídeo para ler aqui. Quero pular. Não pula, não faça isso. Se for fazer, deixa o like antes, não, criatura. Vamos lá, doutor e doutora. Como você é muito estudioso, você vai ler comigo, tá? Para ver se a gente não vai esquecer de nada importante. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. É o nosso caso.
o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível do bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. O que fala o artigo 381? Vamos ler? Nossa, Gabi, que trabalhão! Pois é, ou é isso ou não passa na OAB. Né? O que você prefere? Eu prefiro passar. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, tá? Continuando no artigo 700, parágrafo 2º. Na petição inicial, olha aqui que bacana, ele vai me falar alguma coisa importante para fazer na petição inicial. Incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Lembra que eu falei para vocês na estruturação que eu sempre deixo um campo observação, vale lembrar, adendo? Já coloca isso daqui, ó. Memória de cálculo, asterisco, tá? Não se esqueça. Valor atual da coisa reclamada. E aqui o enunciado dá para nós qual é o valor? 85 pilas. Terceiro, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no artigo 700, parágrafo 2º, incisos 1 a 3º, que é o valor atualizado, certo? Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo, ou seja, se não tiver memória de cálculo, a sua petição será indeferida. Então, olha que interessante, coloque a memória de cálculo para o examinador não descontar ponto de você. Ele não vai indeferir, óbvio, né? Mas pode ser não, ele tirará pontos de vocês, ok? Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Neste caso, estamos diante de um procedimento especial, certo? É admissível ação monitória em face da fazenda pública. Na ação monitória, admite-se a citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Legal! Vamos continuar lendo aqui, mas Gabi, é muito artigo, gente, só mais 2 vocês aguentam. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para a execução da obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Olha que legal isso daqui nos seus pedidos, hein, pessoal? O que você vai pedir aqui? Óbvio, é evidente que a Ana Sofia ela tem o direito, porque ela tem um cheque, né? Tinha um cheque, uma prova oral documentada, certo? Então, neste caso aqui, olha que interessante, é evidente o direito dela. Então, o juiz vai deferir o quê? O que você vai pedir na sua ação monitória? Que o juiz expeça um mandado de pagamento, ou seja, que a Maria Clara pague a abençoada da Ana Sofia. Ela deve, ela tem que pagar, perfeito? Nossa, meu cabelo tá uma benção hoje. Vou até deixar de lado, vai. Sou a professora Maria Helena, né, amores? Vamos lá. E o prazo de 15 dias também para pagar. O que é legal da ação monitória? É a agilidade com que a pessoa que é a credora vai receber aquele valor que ela pleiteia, que é dela por direito. Então, assim, o meu procedimento comum é desse tamanho. O meu procedimento especial, uma ação monitória, é desse. Então, a gente encurta o caminho. Por quê? Se eu fosse pelo procedimento comum, teria ação, contestação, saneamento de provas e parari pororó. Aqui na ação monitória, não. Eu tenho uma prova oral documentada, eu tenho um título executivo que perdeu a sua força, mas
por meio de uma ação monitória, eu consigo executar e já pegar este valor e cobrá-lo no prazo de 15 dias a partir da sentença do juiz. Bacana isso, né? Então vamos lá, fica a dica para você aí, viu, abençoado e abençoada. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento, e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2º do livro 1 da parte especial. Então vamos lá, olha que interessante esse artigo. Ele fala para nós o seguinte: se o pagamento que o juiz mandou fazer em 15 dias não for feito, se não forem apresentados embargos à ação monitória, presta atenção, se nada disso for feito, aquele título que não tinha eficácia de título executivo mais, vai se transformar de pleno direito a título executivo judicial. É isso que está dizendo o parágrafo 2º. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º, esse que eu acabei de ler. Sendo a ré fazenda pública não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se-á o disposto no artigo 496, observando-se a seguir no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. O artigo 916, ele fala: no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o débito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Aqui está falando do processo de execução, que a pessoa com dívida pode parcelar em até 6 vezes. Isso daqui já caiu em algumas questões da primeira fase e da segunda da OAB, tá bom? Dá uma lidinha, atenção especial a ele. Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, ou seja, de 15 dias, que deveria pagar o débito, embargar a ação monitória. Então, quando você tem uma ação monitória, nesse caso que nós estamos aqui propondo, a Maria Clara, ela não faria uma contestação à ação monitória, ela faria um embargo à ação monitória, perfeito? Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação, como defesa no procedimento comum. Então aqui vai falar sobre os embargos à ação monitória, não é o que estamos falando, perfeito? Então vamos logo terminar a estruturação da nossa peça. Então, quando eu olho para isso, eu fico, tá, mas por onde eu começo uma ação monitória? Como é que eu faço? Pessoal, só você ver os requisitos da petição inicial. Só que nesse caso é só uma peça especial. Por que peça especial? Porque o nome dela é específico. Perfeito? Além disso, é claro, ela tem um outro procedimento, como vocês viram, é mais rápido, mais célere, ok? Então você coloca lá, peça, ação monitória, artigo 700 do CPC. Como é que eu vou estruturar essa minha peça? De acordo com o artigo 319. Observação da ação monitória, parágrafo 2º, que fala da memória de cálculo que deve ser apresentada. Na verdade, falar, né, acostados a estes autos, o contrato de empréstimo, o cheque, enfim, depende do caso aqui, porque são vários, às vezes dá um tchutchu na memória. Vou pegar aqui o meu giz. Então, deixa eu até colocar aqui, artigo 784. Depois a gente dá uma lidinha aqui. Tá? Então vamos lá. Endereçamento. Para quem que vai ser endereçado? O meu enunciado fala, marca, né, Estado do Rio de Janeiro. A autora aqui, quem é? É a Ana Sofia. Quem é o réu? É a Maria Clara. Neste caso, a nomenclatura vai ser autor e réu? Sim, será, tá bom? Não tem a monitora e a monitorada. Nossa, seria assim? Sei lá. Fatos. O que é importante você ressaltar nos seus fatos? Lembrando que nós estamos falando de uma ação monitória, então é importante falar
que é aquela questão do título executivo que perdeu, que não tem mais eficácia, certo? Então, falar do cheque, do empréstimo, que é R$80.000, que foi roubado, houve o inadimplemento do cheque. Gabi, como é que você vai fazendo? Eu vou colocando assim, galera, em tópicos mesmo. Fatos. O que é importante eu falar de fatos? Do empréstimo do cheque roubado, inadimplemento do cheque. No item observações, lembra que eu falei pra vocês da tempestividade? Isso foi uma coisa que eu errei na minha peça. Eu não coloquei tempestividade na ação monitória. E precisa, tá? Então, colocar o tópico tempestividade, ok? Fundamentação. Gabi, como que eu vou fundamentar? Primeiro, você tem que fundamentar a sua peça de ação monitória, que é a ação monitória artigo 700, inciso 1º do CPC, tá bom? E o que pede aqui pra mim? Pede para eu falar do valor atualizado, que está no parágrafo 2º do artigo 700, que a devedora, ela responde sim, tá bom, por perdas e danos. Então, aonde que fala perdas e danos? A mesma coisa. Eu vou olhar lá no meu vadimeco, na partezinha azul e procurar qual artigo que fala de perdas e danos. Vamos ver juntos? Vamos! Quero fazer junto com vocês, pra vocês não falarem, ai, não, eu encontrei. Então vamos lá, vamos achar P de tô puta? Não, estou procurando. P. É no Código Civil, tá? Perdas e danos. Aqui, legal, perdas e danos. Vamos ver aqui onde fala legal pra mim de perdas e danos. A partir do artigo 402. E no mesmo título, né, de livro, fala do inadimplemento das obrigações. E aí aqui a partir do artigo 389 fala para nós que não cumprida a obrigação responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então é legal colocar também que a devedora, ela responde sim por perdas e danos. Por quê? Porque ela não cumpriu a obrigação. Respondendo, portanto, por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, você tem que pedir tudo isso, tá? Outra coisa interessante que aconteceu aqui foi o assalto, né? Então, o assalto foi uma questão de caso fortuito. Qual a diferença de caso fortuito e força maior? Força maior foge das nossas forças, é uma força maior, está externo ao indivíduo. Por exemplo, um tsunami, uma catástrofe natural. E então, caso fortuito, assim, tá ligado às nossas forças. Por exemplo, este assalto que ela sofreu, tá bom? E onde eu posso ver sobre caso fortuito ou força maior? Eu já adiantei aqui e marquei o artigo 399, que fala: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior. Se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então tá falando assim que independente de caso fortuito ou força maior, tá? A pessoa responde por perdas e danos. Quando ela não responde? Quando é assim, cara, ia acontecer de todos os jeitos, estando em atraso ou não, tá bom? Gabi, como que você fez para encontrar esse artigo 399? Aí vamos lá no Código Civil. Eu fui provavelmente procurando em caso fortuito e força maior. Vamos lá. Caso fortuito, conceito 393, parágrafo único. Depois tem mora do devedor, artigo 399. O caso fortuito aqui para mim gerou a mora do devedor. Mora é demora, tá? Então, 399, que foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, 399, que foi o que eu acabei de ler. Olha que legal. Agora vamos para os meus pedidos. O que você vai pedir numa ação monitória? Pessoal, a mesma coisa que a gente pede numa ação normal. É claro que voltado para uma ação monitória.
O que você pede na ação monitória? Aguarda que eu vou falar para vocês já já o que eu escrevi na minha peça. Então, primeiros pedidos: citação do réu, pagar o valor da dívida atualizado, responsabilidade pelo artigo 389, 399, condenação ao pagamento de custas e honorários, intimação para ser enviada no endereço do advogado, aí você coloca o endereço, opção do autor na audiência de conciliação e mediação. Aqui eu coloquei porque eu só segui o artigo 319, não sei se teria necessidade. Se você sabe e puder nos ajudar, deixe nos comentários. Pretende provar o alegado por meio de prova, e o valor da causa e o fechamento. Agora vamos aqui, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz a minha peça, tá? Como eu fiz, eu vou dar uma lida e aí a gente encerra essa segunda parte do vídeo, vai ser super rapidinho, vou ficar com o giz na mão. Então, para começar, como é que ficou? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito Ele deu a vara para você? Não deu. É claro que não deu, porque vai ser distribuído ainda, então reticências. Gabi, faço assim, faço assim, faço assim. Gente, não tem regra, tá? Eu, Gabi, coloco reticências apenas, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito Vara Civil da Comarca de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Qualificação. Como é que eu qualifiquei? Coloco o nome de quem está querendo entrar com ação monitória, que é a Ana Sofia. Como é que você coloca o nome, Gabi? Eu coloco o nome, só o nome, em letras maiúsculas. Então fica Ana Sofia, brasileira, solteira, arquiteta, portadora do RG, inscrita sob o CPF número, endereço eletrônico, residente e domiciliada na rua, número, bairro, cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro, CEP, Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência por intermédio de seu advogado, que a esta subscreve. Propor, você está apresentando, por isso você vai propor. Quando eu comecei a fazer as peças, eu tinha muita dificuldade. Eu vou falar propor, interpor, opor. Opor é quando você vai opor embargos. Interpor é quando é recurso, agravo de instrumento, apelação. E propor é quando se trata de uma ação, que pode ser uma simples petição inicial ou alguma ação do procedimento comum, tá? Com fulcro nos artigos 700, tá bom? Para inciso 1º, parágrafo 2º do CPC, em face de Maria Clara, brasileira, casada, professora, aí RG, CPF, endereço eletrônico, residente domiciliada na rua tal, número tal, bairro de Macaé, Rio de Janeiro, CEP, vírgula, pelos fundamentos e fatos a seguir aduzidos. Então você apresenta as partes ao juiz, fala de qual peça você está se referindo, a fundamentação dessa peça e no final da qualificação você coloca assim: olha, excelência, eu estou apresentando essas duas pessoas, essas duas partes, a ação que eu estou entrando, e eu vou dizer a seguir os fundamentos e fatos que eu vou deduzir para Vossa Excelência apreciar. Perfeito? Para começar, a gente vai falar sobre lembra aquela observação que eu fiz? Tempestividade. Eu não sabia que ela era necessária na ação monitória, e é. Então, tempestividade. Apesar do cheque estar prescrito pela lei do cheque, não houve prescrição pelo artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Estando, portanto, este processo tempestivo. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. É um artigo que fala sobre a prescrição, tá? Então, 206, parágrafo 5º. Prescreve em 5 anos
A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Nesse caso, o cheque é um instrumento particular. Olha que interessante. Então, você complementa aí falando desse prazo prescricional de 5 anos, o qual não se trata do presente caso, perfeito? Gabi, agora para onde você vai? Para os fatos. Como que você coloca? Coloca um numeral romano, coloca uma letra A. Do que você está falando, Gabi? Disso daqui, pessoal. Só enumerando assim, sabe? Só pra gente não ficar perdido. Deixa eu só ver se minha câmera não desligou, porque ela tá com mania de desligar agora no meio do meu vídeo. Vocês precisam curtir o vídeo desse canal pra me ajudar, tá bom? Deixa eu já desligar aqui.